Então agora passamos para improbidade administrativa. Então a gente vai buscar o funcionário que público, beleza? Então nós temos aí, né? Interessante essa questão aqui, que vai dizer: Érico preside uma comissão de inquérito administrativo que constata a existência de delitos de improbidade praticado pelo servidor público. Nos termos da Lei 8429, deve a comissão processante dar conhecimento à existência do procedimento administrativo para apurar a prática do ato de improbidade. Ou seja, uma comissão processante está apurando uma transgressão. Beleza? Né? Na administração. Descobriu que há ato de improbidade administrativa. Quem que aplica a sanção de improbidade, gente? Quem que aplica... olha a pergunta. Quem que aplica a sanção de improbidade? É o juiz. Ou seja, quem aplica é o juiz. Lembra lá da ação judicial da pessoa jurídica? É o juiz. Mas lá na lei de corrupção, quem que comunicava, dava início à ação? O Estado, o município, o Distrito Federal, a União, através da advocacia pública ou dos órgãos judiciais, né? Ou o Ministério Público dava início à ação judicial e o juiz aplicava a sanção, como por exemplo, dissolução. Aqui, quem vai aplicar a sanção também é o quê? Juiz. Quem vai movimentar o judiciário também é o Ministério Público. Mas quem vai, né? Quem pode tomar ciência do procedimento administrativo para dar ensejo a um processo de improbidade? Aí a lei vai falar que é tanto o Ministério Público quanto os conselhos e tribunais de contas. Lembra, qual é a função do Tribunal de Contas, gente? O Tribunal de Contas também fiscaliza, é um órgão externo de controle. Então, anotem aí para vocês lerem em casa. Aqui é exatamente o artigo 15 da Lei de Improbidade. Ou seja, se a comissão processante descobriu um ato de improbidade, quem vai tomar ciência é o Ministério Público e o Tribunal de Contas, Conselho de Contas. Por que eu estou falando? Eu estou falando informação completa. Porque aqui, ó, se tivesse Ministério Público aqui e Tribunais de Contas na letra A, a questão era anulada. Porque ao invés do Tribunal de Contas aqui, poderia estar Ministério Público. Então, o que o artigo 15 dessa lei diz? Que a comissão que está investigando tomar ciência da prática de ato. Quais são os atos de improbidade, gente? Enriquecimento ilícito, dano erário, violação de princípios, e temos lá também o 10A, que fala sobre violação envolvendo lá o tributo do ISS, Imposto sobre Serviços. Então, praticou o ato de improbidade, quem será comunicado inicialmente? O Tribunal de Contas e o Ministério Público. Mas quem vai aplicar a sanção judicial é o juiz. Então aqui, né, chefe do setor não tem nada a ver, órgão legislativo não tem nada a ver, poder judiciário, não, o poder judiciário vai aplicar. Mas aqui não perguntou quem vai aplicar. Está perguntando, a comissão vai dar ciência a quem? Ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. E o Ministério Público irá movimentar o judiciário, propondo a peça acusatória. E o juiz depois irá o quê? Condená-lo. Então aqui, resposta à letra A, Tribunal de Contas. Aonde está isso aí? Artigo 15. Beleza? Artigo 15. Ah, não, agora é sacanagem, né? Esse não, fala que é só comigo mesmo, não é possível. Não, olha isso aqui, não. Olha isso aqui, ó. Tá ligado? Aqui, ó. Não, aperta aí. Não, aperta aí. Vê se é só eu. Não é possível. Não, tem algum problema nesse controle aí. Não, é só eu que faço trem desse? Não, vou apertar o meio. Então vem cá. Esse pequenininho de baixo, se você apertar ele sai. Não, mas aqui, ó. Quê? Não, mas aqui, ó.
Então, deixa eu ver. Botei, não funciona. Não, esse controle aí, vou falar para o Carlinho, vamos comprar um controle mais fácil, né? Mais simples, Mas, né? Não, mas isso tem um controle da televisão lá em casa que eu comprei, que eu vou jogar lá fora. O controle, você fica no controle também, não vai. Aí tem outra televisão lá, o controle você só encosta, o negócio vai. Isso é de controle mesmo, Viu? Aí não, Não, o jogador aqui tem que ter recurso, 2, vamos lá. O advogado, né? Nós estamos do concurso, né? O governador do estado X, ao receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providencia ou declaração, então vou errar, né? O que esteja obrigado incide na prática de enriquecimento ilícito. Já entendi. Ele está falando ali que quem recebe pratica ato de enriquecimento ilícito. Por auferir vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício do respectivo cargo, sendo tal ato, de acordo com a lei, aplicável à espécie, hipóteses de... Gente, quais são os atos de improbidade administrativa? Enriquecimento ilícito, dano erário. E vocês lembram, ó, pra você ver que interessante, que eu falei para saber se é enriquecimento ilícito é sempre para a pessoa receber, perceber, utilizar para você mesmo, né? Porque, ou seja, utilizar o maquinário da administração na minha casa, enriquecimento ilícito. Utilizar o maquinário na casa do amigo, dano erário. A pessoa receber, perceber, utilizar para ela, enriquecimento ilícito. Frustrar licitação, dano erário. Frustrar concurso público, violação de princípio. Beleza? Então aqui, ó, né? Alguém tem dúvida de que é improbidade administrativa? Isso seria na modalidade enriquecimento ilícito. Porque ele está o quê? Recebendo vantagem. Né? Porque aqui podia perguntar, qual improbidade é? Dano erário, violação de princípios ou enriquecimento ilícito? Qual que seria? Improbidade de enriquecimento o quê? Ilícito. Beleza? Então anotem aqui já, artigo 9º, 10 e 11. 9º, enriquecimento ilícito. 10, dano erário. 11, né? 11, violação de princípio. O 10A seria lá envolvendo o ISS, né? Benefícios. Aí. Não, agora... Não, eu não vou apanhar isso aqui mais, não. Não vou, não. Sabe, agora vai ser certeiro. Agora eu resolvi aprender. Resolvi, olha lá. Não apertei o meio, não. Tem que apertar aqui, ó. Vamos lá. Gente, olha aqui, ó. Feroz. Oi, gente. Olha aqui, ó. Vou montar um quadrinho que eu vou responder 3 questões com quadrinho, né? 3 questões com quadrinho. Já até quem teve aula comigo foi essa aqui, foi? Eu montei esse quadrinho. Esse aqui eu montei, né? Tem alguém aqui que não tem esse quadrinho montado aí? Quer? Então eu vou montar para você, então. Esse é especial. Esse é especial para você. Não, para você não. Você vai na onda. Aqui, ó. Artigo 9º. Qual que é o 9º, gente? Enriquecimento ilícito. Pode ser? Artigo 10. Dano ao erário. Artigo 11. Violação, princípio. Artigo
10A vai ser isenções do imposto sobre serviço, ISS, tributário, beleza? E aí nós vamos ter, olha aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Presta atenção que eu tenho que só colocar siglas. Olha aqui, ó. Perda de bens e valores. Isso aqui são as sanções, tá? As sanções. Quem que aplica? O Poder Judiciário. Perda, aonde está isso? Artigo 12. Lembra que quando você for na lei hoje de improbidade, você não tem que ir na redação que está lá, não. Você tem que ir naquele que está arriscado. Porque a lei de improbidade de vocês é antes da alteração, a redação. Artigo 12. Perda de bens e valores. Tranquilo? Perda de bens e valores. Reparação integral do dano. Perda da função pública. Suspensão dos direitos políticos. Multa. E vamos colocar aqui, ó, proibição de contratar. Então aqui, ó, perda de bens e valores, reparação integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa, proibição de contratar com a administração ou receber benefícios fiscais. Tranquilo? Aí eu te pergunto, aqui, esse aqui é o mais grave, não é? Enriquecimento ilícito. Ele vai perder bens e valores? Ele vai ter que reparar? Ele vai ter a perda da função? Ele vai ter a suspensão dos direitos políticos? Só que tem que saber que é de 8 a 10 anos. Ele vai ter multa? 3 vezes o seu enriquecimento o quê? Ilícito. Ele vai ficar proibido de contratar? Lembra, 10 anos. Dano erário, mesma coisa. Perda de bens e valores, proibição, né, reparação integral do dano, perda da função pública, vai ter suspensão de direitos políticos? Vai, só que é de 5 a 8 anos. Vai ter multa? 2 vezes o dano, não é dano erário? 2 vezes o dano, 3 vezes o enriquecimento ilícito. Vai ficar proibido de contratar? Ó, 5 anos. Beleza? Agora, violação de princípios. Vai ter? Não. Porque se violou o princípio, não teve dano. Beleza? Vai reparar integralmente? Vai. Vai perder a função? Vai. Vai ter a suspensão de direitos políticos? Vai. Só que qual que é o prazo? 3 a 5 anos. Vai reparar o dano? Vai. Qual que é o valor? 100 vezes, um pouquinho o salário. Um pouquinho. Um pouquinho, ó. 100 vezes a remuneração. Pode ser? Vai ficar proibido de contratar? 3 anos. Beleza? Agora nós temos ali o ISS. Vai reparar integralmente o dano? Perda da função? Vai. Perda da função? Vai. Vai ter a suspensão de direitos políticos? 5 a 8 anos. Vai ter multa? Vai ter o quê? 3 vezes o dano. Então, como que eu faço aqui, ó? Esse aqui eu sei que tem 3, né? Perda da função é para todos. Aí, corresponde a esse aqui, ó, do dano ao erário. O outro corresponde da linha de cima. Uma técnica para você montar o quadrinho lá na hora da prova, se houver dúvida. Beleza? Tendo um quadrinho, vai ficar fácil, mas você tem que decorar o quadrinho em casa. Pessoa jurídica.
Não, pessoa jurídica não. Poder Judiciário. Quem aplica a sanção? O Poder Judiciário. Beleza? Agora vamos aqui à questão. Olha aqui, ó. Vamos lá, que agora na questão eu vou repetir de novo ali e vocês vão completando o quadrinho. Olha aqui. Determinado prefeito municipal que se negue a prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, conforme previsto na lei específica, pratica com base na lei de improbidade administrativa, ato de improbidade administrativa, que atenta contra os da administração pública, sendo certo que, neste caso, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o prefeito municipal em pauta pelo ato de propriedade acima configurado, sujeito à seguinte combinação. Ou seja, a questão já te falou. Qual ato de improbidade o prefeito praticou aqui? Violação de princípios. Beleza? Agora lembra, né? É o que eu falei. O funcionário público responde na esfera penal, civil, administrativa e na improbidade. Aqui ele fala, independentemente das outras esferas, administrativa, né? Independentemente. Agora ele falou que é de improbidade, não é? Qual que é a sanção dele? Saber o quadrinho. Qual que é a sanção? Reparação do dano, perda da função, suspensão de 3 a 5 e deixar de contratar por 3 anos. Qual que é aí? Ressarcimento integral tem? Perda da função tem? Suspensão de direitos políticos de 3 a 5 anos? Pagamento de multa civil até 100 vezes o valor da remuneração? Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, de qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos? Então, ou seja, exatamente essa linha aqui, ó. Letra A. Isso cai em prova? Despenca. Saber quais são o quê? As sanções. Se você sabe a sanção, matou a questão. Se não sabe a sanção, chute. Agora, eu estou falando, tem que decorar. Você vai ver aqui, ó, das outras questões que eu vou fazer aqui, mais 2 é só esse quadrinho. Você vê que isso aqui cai bastante. Ou seja, o que cai na prova muito é quais são os atos de improbidade e as sanções. Né? Quais são os atos de improbidade? Violação de princípios, dano erário e tributário. E as sanções. Esse quadrinho aqui também, você tem que saber lá, para aquele que tem porte nacional, em serviço e fora de serviço. Aí é aquela questão, meu amigo, decorou o quadrinho, caiu, acertou. Não decorou o quadrinho, aí você pode, né, no chute. Aí aqui, ó, ele vai só mudando aqui as assertivas, beleza? A 4 eu acho também que é a mesma coisa. Olha lá, 4. Só muda o nome. Não é mesmo não, né? Claro, prefeito também é o mesmo aí, não? Meu, só muda o nome. Não é porque é sempre prefeito, governador. Então lá, o prefeito podia ser governador, podia ser presidente da república, não muda. Né? Não, o presidente da república não responde por essa lei, né? Ele tem uma exceção. Então vou corrigir. O prefeito do município Z promoveu o procedimento licitatório. Gente, procedimento licitatório é violação a qual ato? Dano ao erário. Se for procedimento licitatório, é dano ao erário, mas tem que ver qual que é. Porque eu tenho lá, sempre que eu falei, quem teve aula, eu falei assim, ó, anota aí, ó. Procedimento licitatório, se o problema no procedimento licitatório é dano ao erário. Se for concurso público, violação de princípios. Então lá. O prefeito do município Z promoveu o procedimento licitatório de seleção de pessoas para o cargo de fiscal. Ou seja, o concurso vão fazer. Imagina, se fizeram o concurso, for aprovado. Apesar disso, independentemente da ordem de classificação, quanto aos candidatos aprovados, esse prefeito do executivo, esse chefe do executivo, né, que é o prefeito, passou a convocar tais candidatos, de acordo com seus interesses particulares. Pode isso, gente? Ele está forçando o que aqui?
A regra da licitação ou a regra do concurso público? Regra do concurso público, ou seja, o processo já foi feito bonitinho, foi feito o concurso, todo mundo aprovado, você foi o primeiro, eu posso chamar o segundo? Se eu chamei o segundo, eu violei o quê? A regra do concurso público. Então aqui violou o quê, gente? Violou o concurso público. Só que aqui, olha como essa questão aqui é mais elaborada. A questão anterior te deu a violação. A questão anterior falou assim, aqui violou o princípio. Lembra da questão anterior? A questão anterior falou, violou o princípio. Aí você veio no quadrinho e pegou aqui, ó. Aqui, essa aqui é mais difícil. Porque essa aqui não fala que violou o princípio. Ele fala que violou o concurso público. Aí você tem que deduzir, concurso público é princípio. E aí a resposta fica a mesma da questão anterior. Olha lá. Contendo a ordem de classificação dos candidatos aprovados nesse certame, frustrando com isso a ilicitude do, conforme previsão contida na lei de improbidade, né, eu quero aí a resposta o quê? Correta. Só que ele falou aqui, ó, aqui não falou que violou o princípio, na anterior falou que violou o princípio, aí você pegou a sanção dos princípios, aqui falou violou o concurso público, então você deveria saber que no artigo 11, uma das hipóteses do artigo 11 é violação o quê? De princípios, concurso público, então a sanção é exatamente você responder, a resposta é exatamente essa linha aqui. Essa linha não foi a resposta da questão anterior? Só que a pergunta foi diferente. É o que eu falei com vocês. Eles mudam a pergunta, mas o conteúdo é o mesmo. Qual é o conteúdo aqui? Sanção. Só que aqui, além de saber a sanção, tem que saber que... E olha para vocês verem, gente. Eu não mandei vocês decorarem o artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11 todo, não. Quem fez a nossa aula aí, né, e quem não fez aí, pega aí com a Carla aí a aula aí, eu falei quais eram os principais de cada um. E eu tenho certeza que quem fez a aula, eu destaquei concurso público e licitação. Então, pessoal, então não sei, então você vai decorar aí. Concurso público é violação de princípios. Então, qual que é a resposta dessa questão aqui? Você tinha que saber o artigo 9º, 10 e 11, mas a resposta no 11, juntamente com o 12. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Cadê o 3A? Isso aqui deve ser esse aqui, ó. Ressarcimento integral tem? Perda da função? Suspensão 3A5? Multa civil até 100 vezes o valor da remuneração? Proibição de contratar por 3 anos? Resposta letra A também. Mas vocês entenderam a dificuldade? Essa questão não é fácil não, gente. Por exemplo, se era só mudar aqui, ó, violação do processo licitatório, a resposta é letra A? Não. Aí você tem que procurar o que está na linha o quê? Na linha 2 aqui, ó, dano erário. Beleza? 5. Olha lá, 5. Servidor público estadual veio a ser acusado de facilitar por qualquer forma para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física de bens integrantes ao acervo patrimonial do Estado. Nos termos dessa lei, essa descrição constitui ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, dano estrutural ou violação moral. Qual que já elimina de cara ali? Não, tem dano estrutural? Quais são os atos de improbidade? Fala para mim. Então, só pode ser letra A ou letra B. Olha lá, prejuízo ao erário. Ah, não, pessoal, dano ao erário. Prejuízo ao erário não é dano ao erário, não? Agora eu quero saber, isso aqui é enriquecimento ou é dano? Isso aqui foi para o cara em si? Ele recebeu ou percebeu? Ou foi para terceiros? Então é dano. Então, letra o quê? B. Ah lá. JB, servidor público, veio a ser acusado de facilitar por qualquer forma para a incorporação do patrimônio particular de pessoa física de bens. Ou seja, se aqui falasse incorporar ao seu patrimônio, é enriquecimento ilícito. Quando é para o próprio agente, é enriquecimento ilícito. Ele percebeu vantagem para si e deixou de praticar o ato.
né? Ele incorporou ao seu patrimônio. Ele utilizou o maquinário, o veículo do Estado, para ele fazer determinado ato. Enriquecimento. Agora, se eu mudo tudo isso e coloco para terceiros, é dano ao erário. Esse artigo 10, ele permite a modalidade culposa, permite? Não, gente, muito bom. O dano ao erário, ele pode ser doloso ou culposo, né? Então, seja, aqui ó, vamos pôr aqui ó. Aqui ó, isso cai muito também ó. O 9 é só dolo. O 10 é só dolo e culpa. O 11 é só dolo. O 10A é só dolo. A única que admite culpa é o dano ao erário. E cai muito em prova também, tá? Professor, você pode dar um exemplo? De quê? Como que seria dano erário? Uai, por exemplo, o próprio procedimento licitatório. Você, o funcionário público, você deve observar as normas, você tem que ler as normas. Aí você pega e não toma conhecimento das normas e faz de qualquer maneira. Você não queria lesionar, mas você atuou o quê? Erroneamente. Você tem que fiscalizar os veículos. Não fiscalize os veículos e deixe que o pessoal utilize o veículo de qualquer maneira. Negligência. Culpa. Beleza? Resposta qual que é? Fala pra mim. Você acha que isso aqui é dano ou enriquecimento? Então, letra B. Beleza? Porque eu tenho que falar. Quando pergunta bem assim, ó, qual que é? Aí eu tenho que voltar. Né? O professor não pode passar para frente. Tipo assim, qual que é? Você não entendeu. Concorda comigo? Entendeu que é prejuízo ao erário? Dúvida ou não? Né? Assim, então qual que é? O professor tem que pôr a cara assim, então o professor não entendeu. Né? Porque tem professor que vai e já passa para. Essa aí já está passando, né? Não tem que voltar não. Qual que você acha que é? Ou seja, foi para ele ou foi para terceiro? Dano erário. Isso eu estou te dando uma dica para você conseguir discernir sem decorar. Agora, o mais simples é você voltar e ler. Mas na hora que você for ler lá, você vai ver que sempre que dá a ideia de perceber, receber, usar para si, é enriquecimento ilícito. Para terceiro, dano ao erário. 6. Ah, 6. Guarda Civil. Xisto, na condição de sócio fundador, com poderes de gestão de uma empresa que explora o ramo de papelaria para vendas de materiais escolares e para escritório, ajusta consolo, servidor público do município Y, ou seja, eu tenho um servidor aqui, né, e o X aqui, eles estão juntos. Olha a palavra aqui, ó a palavra, ajusta. Então, eles estão em conjunto, não estão em conjunto? Então, se estão em conjunto, ambos respondem pelo mesmo ato? Beleza? Ajusta com o servidor a prática de fraude em processo de compras de dano, enriquecimento ou princípio? Hein? Licitação? Dano ao erário. Concurso público? Violação de princípios. Iniciado pela respectiva municipalidade. A finalidade é para que a empresa de xisto seja contratada para fornecimento de materiais de uso administrativo, tais como canetas de diversos tamanhos, de papel, dentre outros. Aqui já está só resumindo. Qual que é o caso aqui? Uma empresa vai contratar com a administração. Eu sou o responsável da administração. Eu estou frustrando com você o processo licitatório. Está combinado? Então, está combinado? Frustrar o quê? Dano ao ato de probidade? Os dois respondem ou um só? Por exemplo, você é funcionário público? Você é funcionário público? Você comete improbidade administrativa sozinho? Ou seja, mas estiver ajustado. Então, tem um particular e um funcionário.
A questão ainda falou ajustado. Eles estão combinados. Então, ambos subjetivo. Anota aí, artigo 2º e 3º da lei. Então, resposta. X e solo responderão pelo referido ato de improbidade administrativa. Aqui nem perguntou qual é o ato. Podia vir assim, ó. Se fosse na prova, eu colocava assim, ó. X e solo responderão pelo referido ato de improbidade, violação de princípio. X e solo respondeu pelo ato de improbidade, violação, enriquecimento ilícito. Porque aí o cara tem que saber que os dois respondem e saber qual que é o ato ainda. Ilicitação é o padrão. Dano erário. Concurso público é o padrão. Violação de princípios. Letra. Qual que é a letra aqui? Qual que é a letra? Ah, isso aí. Essa aqui é a banca de vocês, não? Aí o cara chega e fala assim: ah, professor, questão fácil. Não é questão fácil, não, hein? O camarada que não sabe que funcionário e o agente tem que estar junto ali. O cara que não. Ah, olha a questão fácil, né? Aí você fala comigo que não cai na prova. Questão das suas bancas. Você foi pegado da banca de vocês. Cobrou o quadrinho aqui em 3 questões. Aí você vai para a prova sem decorar o quadrinho. Cai o quadrinho, tem que voltar para sentar no banco dos réus. Tem que voltar, ué. Não, ué. Você tem que voltar para sentar no banco dos réus. Ué. O que você, ó, o que eu sempre falo, num concurso público, o que vai te passar não é saber tudo não, meu amigo. É não errar as questões fáceis. O que eu ia dizer questão fáceis? Aquela questão que é falada no cursinho 1000 vezes, porque dessa gama de candidatos que tem, né? Vamos pegar aqui na sala aqui, uns 5 que está aqui na sala aqui, amanhã estuda. 80% não estuda. Quantos por cento que passa na prova? 20%. Que é aqueles que estão vindo aqui e estuda. E que não vai errar isso aqui. Se cair, né? Se cair isso aqui, aquele que está estudando ali, montou o quadrinho, estudou amanhã, estudou depois, ele não vai errar. Ele quer que caia. Agora, aquele que não estudou, não tem como não decorar. Ou seja, toda vez que eu vou fazer uma prova, né? Ia fazer a prova, tinha essa lei aqui, ó. Na minha revisão da última semana, era a leitura do quadrinho. E ainda torcia para cair na prova. Porque eu sabia, o cara que não leu vai errar. Ou no chute, mas a maioria acaba errando. Porque isso aqui o cara esquece. É decoreba. Então, ou seja, entre ler a lei de improbidade, eu tenho que fazer a prova amanhã. Óbvio aqui, ó. Olha o candidato que tem um material de estudar. Eu tenho que fazer a prova no domingo. Aí eu sei que vai cair improbidade administrativa. Eu vou pegar o código e vou ler a improbidade administrativa toda. Eu tenho 5 minutos para entrar na prova. O que eu vou abrir? O quadrinho. Porque se cair é a questão certa. Né? Aí o cara chega na prova lá e aí pergunta assim: tem porte nacional? Aí o cara vai lá e marca agente beneficiário. Né? Aí vai lá e marca agente beneficiário, conforme a lei 10.826. Aí eu tenho só que rir, né? Falar assim: vou ganhar mais uns honorários. Né? Olha lá. Questão 7. Já fiz essa não? Olha lá. É a mesma coisa. Olha lá. A lei 8429. E tudo nova, né? Tudo 2019 essas questões aí, ó. Olha lá. A lei 8429 e essas alterações, ao tratar de ato de improbidade decorrente da concessão ou de aplicação indevida de benefícios financeiros ou tributários, aplica-se ao responsável sem prejuízo das sanções penais, civis e administrativas. Ou seja, qual que é o ato aqui? É o 9, 10, 11 ou 10A? Não é tributário? Tributário? ISS? Não é tributário? Então é só isso aqui, ó, esses 3 aqui, ó. 3 aqui, ó. Perda da função, suspensão de 5 a 8 e 3 vezes a multa. Perda da função, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Perda da função pública, suspensão de direitos políticos de 5 a 8 anos. E multa de 3 vezes o valor do benefício financeiro tributário. Letra B de bola. Quadrinho.
Eu tô aqui para te salvar. Ó, o quadrinho aqui, ó. Não é o que eu tô falando, não, ó. É as questões aí, ó. E não foi nem eu que separei as questões, não, hein? Essas questões aqui, ó, quem separou foi, né, a Priscila. Falei assim, ó, separa as questões aí do concurso dos meninos para mim aí. Ela pegou para você. Falei assim, pessoa, você que separou a questão? Não, separei não. Pode perguntar a Priscila, quem tem um grupo aí, ó. Ela foi lá e separou o quê? As questões. Mas eu sei que repete, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ou seja, o quadrinho, eu posso mudar aqui N vezes, que vai ser só o decoreba do quadrinho. Aí só que o quadrinho aqui tem, não tem aqui, não teve a questão aí, mas cai bastante também. Desses aqui, qual que admite culpa? 10. Então o cara na prova lá, admite modalidade culposa. Marque para mim assertivo que admite modalidade o quê? Culposa. Aí vem lá, letra A. Perceber para si vantagem devida para deixar de praticar o ato. Se ele percebeu para si, pronto, já eliminou. Violar concurso público. Qual que é esse? Dano erário. Não é isso mesmo? Não. Violação de princípios. Beleza? Então você não vai marcar. Aí vem lá. Violar, né, a publicação do edital. Ou seja, não publicar os atos que devem ser publicados. É esse? Não, porque publicação de atos, isso é o quê? Isso é dano, princípio ou enriquecimento ilícito? Princípio, né? Ó, limpe, legalidade, impossibilidade, moralidade, publicação. Né? Ou seja, tem que fazer simples assim, né? Ou seja, todo mundo guarda o limpe. Limpe é o quê, gente? Aí eu falo, deixou de publicar o ato. Deixou de publicar o ato. Publicação, violação de princípio, então você não marca. Aí vem lá, violação ao processo licitatório. Por que violação ao processo licitatório? Violação ao processo licitatório. É dano, enriquecimento, o que é isso aí? Dano erário. Dano erário tem culpa? Então tinha que marcar esse aí. Ou seja, culpa é só dano. Podia vir assim, deixar que outrem utilize o maquinário da administração. Dano erário. É o outro que está usando e dando um prejuízo à administração. Beleza? Então tem que guardar isso aí também. Tranquilo aqui, letra B? 8. Eu estou vindo aqui, estou até esquecendo já. 8. Nos termos da lei, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem como o serviço, constitui ato de improbidade. Constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios. Né? Essa aí, né? Aqui, gente, ele não está violando a publicidade? Uai, o limpe. Eu estou tendo isso para vocês guardar, porque o limpe eu sei que todo mundo sabe. Para fazer associação. Né? Eu até falo assim, ó, na hora da prova, meu amigo, não vai sair marcando de qualquer jeito, não. Para um pouquinho e pensa. Isso aqui está parecido com o quê? Publicidade. Publicidade está dentro do princípio limpe. Limpe está dentro do artigo 11. Então violou o quê? Princípios de quem? Da administração pública. Gente, na nossa aula, alguém falou de economia popular? Não. Alguém falou de previdência estatal? Não. Alguém falou de precaução financeira? Não. Então você fala assim, o que falou lá? Administração pública. Falamos demais, seja na lei de corrupção ou na lei de improbidade. Então resposta letra A, de amor. Acabou? Acabou. Não, agora vamos para a lei de drogas. Né? Agora aqui é o sofrimento. Lei de... Eu aprendi, gente. Deixa comigo.
Eu falei que eu ia aprender, ué. Só prestar atenção, você fica no, né? Essa apostila eu acho que ficou umas 3 questões, as últimas aí é parecida. Vamos lá então. Gente, acerca das regras previstas nessa lei, é correto afirmar, eu quero, né, a alternativa o quê? Correta. Beleza? A alternativa correta. É sempre cabível a aplicação de pena privativa ao usuário? Gente, não tem pena privativa ao usuário. O usuário é só o quê? Advertência, prestação de serviço, participação, medida educativa. Anota aí, artigo 28. O crime de importar, exportar ou vender substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar é punido na modalidade culposa. Né? Ou seja, os crimes de drogas são todos dolosos, a não ser ministrar culposamente o médico ou aquele que tem autorização, substâncias a quem não precisa ou em doses excessivas. Só o 38 que é culposo. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação relativa aos crimes previstos na lei é permitida mediante autorização judicial? Sim. Então marque aqui, ó, C, escrevam aí, para ler em casa. Artigo 53. Artigo 53. O inquérito policial será concluído no prazo de 15 dias, se o indiciado estiver preso, e de 30 dias, se estiver solto? Errado, né? Quantos dias estiver preso? 30, e estiver solto? Podendo ambos serem o quê? Duplicados. 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 A palavra lá fala duplicados. Beleza? Então, ou seja, ele preso é 30, então tá errado aqui, ó. Ele solto é 90. Beleza? Aí o artigo agora me fugiu à mente. Né? Só se olhar aí. Eu não notei isso não. Não, porque... Mas nós pegamos e pegamos aqui, ó. Porque na verdade... Não, porque na verdade, né? Essa aí porque é a informação mais... comum, não. É uma informação mais comum, então a gente acaba procurando na lei, né? Ou seja, eu não leio mais isso na lei porque já é uma coisa mais... Mano, deixa eu manter mais fácil. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Artigo 51. Então aí, ó. Artigo 51. Artigo 51. Olha. Artigo 51. Questão 2. Questão 2. Eu quero a correta, não é? O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal de identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime está isento de pena. Aqui vocês vão marcar aqui, ó, corta aqui, isento de pena, escreve diminuição de 1/3 a 2/3, né? Diminuição de 1/3 a 2/3. Corta aqui, diminuição de 1/3 a 2/3. B. É dispensável a apreensão da substância no momento da captura em flagrante pela prática de crime previsto na referida lei, pois, para o efeito da lavratura do respectivo laudo de prisão e estabelecimento da materialidade, são suficientes as informações prestadas pelo executor. Falso. Presta atenção. Aqui, ó. Gente, isso aqui eles vão utilizar como resumo para estudar. Então, vocês vão decorar isso aqui, cortando aqui, redução de 1/3 a 2/3. Aqui vocês vão colocar assim, ó. Vai riscar dispensável e vai colocar que é indispensável.
Ou seja, eu tenho que ter uma perícia para poder fazer a prisão. E você vai puxar uma seta aqui no seu material e vai escrever assim, ó. Essa perícia é feita por uma pessoa idônea. É um perito ou uma pessoa idônea, não é dois não. E aquele que faz o laudo preliminar pode fazer o laudo definitivo. Que eu tenho um laudo preliminar e tenho um laudo que definitivo. E sempre cai na prova. A perícia é obrigatória? Sim. Quem faz a perícia? É dois peritos? É duas pessoas? É uma pessoa ou um perito. E aquele que fez a perícia preliminar pode fazer a definitiva? Pode. São 3 informações. Primeira informação, é indispensável. Segunda informação, é um perito ou uma pessoa. Mas por que eu estou falando, né? É um perito ou uma pessoa. É o perito ou uma pessoa. Beleza? Tranquilo? E a terceira é que aquele que faz o laudo preliminar, ele pode fazer o laudo definitivo. Que na prova vai falar, aquele que fez o laudo preliminar não pode fazer o definitivo. Ou seja, beleza? Então, isso aqui, ó, a gente mata muitas questões, né? Ou seja, é o perito ou uma pessoa idônea, né? É indispensável. E aquele que fez o laudo preliminar pode fazer o laudo quê? Definitivo. B, C, por não mais prever combinação de pena privativa de liberdade, o tipo penal do artigo 28 promoveu a descriminalização. Está errado. Corta aqui descriminalização e coloca despenalização. Beleza? Tranquilo? A quantidade de droga apreendida é critério bastante suficiente. Clica aqui, ó, bastante é suficiente. Ou seja, a quantidade, ela te dá uma direção e não define de forma absoluta. Beleza? O chamado tráfico privilegiado constitui uma causa de diminuição de pena aplicável ao chamado tráfico de drogas, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique à atividade criminosa, nem integre a organização que você vai marcar a letra E e vai escrever assim, ó. Vai escrever aqui, ó, na frente. Isso está até na LEP hoje. Não é considerada, essa modalidade não é considerada equiparada a hediondo. Isso vai cair na sua prova. Beleza? A letra E. Professor, eu não estou sabendo. Você vai decorar em casa então. Vai decorar isso aqui, ó. 1 terço, 2 terços. As 3 informações aqui. Né? Ou seja, tudo que eu estou falando aqui é para você decorar que você vai acertar essa questão na prova. Não é equiparado o quê, pessoal? Hediondo. Está no artigo 112 da LEP. Tráfico é equiparado nesse artigo. Beleza, é só um do parágrafo primeiro, não é isso? Não, o caput e o parágrafo primeiro. Isso. Mas vamos lá, porque para não desviar aqui, senão eu não. Vamos lá. Eu tenho que dar essa. Eu tenho que fazer mais uma informação, mas senão eu vou desviar daqui. Com base no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, marca a alternativa o quê? Correta. Beleza? Marca de correta. O simples fato de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas não constitui crime. Tá errado aqui, ó. O não. Ou seja, constitui crime. Beleza? Aqui está no 33, parágrafo 2º. Incorre na mesma pena de tráfico de drogas, ou seja, de 5 a 15 anos, quem oferecer drogas eventualmente e sem objetivo de lucro. Está errado. Lembra lá do artigo 33, parágrafo 3º? Aquele que oferece eventualmente a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem, não pratica o caput e nem o parágrafo 1º. Então, aqui está falando, não é crime, está errado, porque está no 33, parágrafo 2º. Aqui está falando que vai responder pela mesma pena do tráfico. Não, aqui eu tenho um crime específico. 33, parágrafo
3º. C. É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, exportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir para qualquer fim drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais. É ou não é? É. E quem autoriza, gente? A União. Beleza? Então, letra C, escreve assim, quem autoriza é a União. Beleza? Para quê? Para fins medicinais, né, científicos, religiosos. Muito bom. Não é punível quem prescrever ou ministrar culposamente. Está errado. É o único punível, que é o artigo 38. Então aqui cobrou o artigo 33 e o artigo o quê? 38. Então anote aí para vocês lerem o artigo 33 todo. Artigo 33 e artigo 38. E eu acho que isso aqui é mais o nível da prova de vocês, que vai cair o artigo 28 ou 33. Questão 4. Aqui eu quero saber quais são as penas aplicadas ao usuário. Beleza? Quais são as penas aplicadas ao usuário? Advertência? Prestação de descomunidade? Detenção? Medida educativa? Resposta: 1, 2, 4. Letra? Isso aqui que eu acho que vai cair para vocês. Né? Ou seja, é esse tipo de questão assim, ó, 28, 33. Por que eu tô falando, ó, se vocês pegarem esse material das questões, refazerem, entendendo cada linha, vocês vão bem na prova. Nessa temática, vai bem. Ou seja, porque se você entendeu cada linha, essa linha vai estar lá, ué. Ou seja, é tudo concurso público. Questão 5. Olha lá, questão 5. Eu quero a correta, beleza? Financiar ou custear o tráfico de drogas é crime previsto em lei específica, diferente dessa lei. Ele está lá, né? Qual que é o artigo dele lá? 36. 36. Beleza? Está errado aqui, diferente não, ele está na lei. O crime de tráfico de drogas é suscetível de fiança? É insuscetível, está errado aqui, é insuscetível. Insuscetível de fiança, anistia e graça, né? Anistia, indulto. O informante que colabora com o grupo destinado à prática de tráfico de entorpecentes não pratica crime. Pratica o crime. Qual o artigo do informante? Não, 36 é um financiador. 37. Beleza? Responde pelas mesmas penas do crime de tráfico de drogas quem semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituem em matéria-prima para a preparação que? Das drogas. Está lá no artigo 33, parágrafo 1º. Então, letra D. Embora não detenha nenhuma porção de entorpecente, quem se apresenta sob o efeito de drogas comete crime de uso. Não, né, gente? Senão nós vamos prender todo mundo, né? O cara fala assim, você acabou de usar um agora, mas não tem como prender ele. Né? Ele tem que ser pego com a droga. Dúvida aqui, gente? 6. Eu quero o quê? A correta. Beleza? Eu quero a correta. Olha lá. O agente que oferecer drogas, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntas consumir, não comete crime. Acabei de falar. 33, parágrafo 3º. Induzir, instigar, auxiliar alguém ao uso indevido de drogas não é conduta. 33, parágrafo 2º. O crime de tráfico de drogas do artigo 33 da referida lei
terá a pena aumentada se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos de ensino ou de sedes de entidades estudantis. Certo? Anota aqui na frente, vocês lerem em casa. Artigo 40. Que vai ter uma série de causas de aumento. Por exemplo, o tráfico transnacional, o tráfico envolvendo criança, o tráfico envolvendo arma de fogo, tudo, né, vai ter aumento de pena lá no artigo o quê? 40. Não é permitida à autoridade policial a destruição imediata das plantações ilícitas de substâncias entorpecentes, antes da realização no local de laudo pericial definitivo por perito o quê? Oficial. Não é permitida à autoridade policial a destruição imediata de plantações ilícitas de substância entorpecente antes da realização no local de laudo pericial definitivo por perito oficial. Não é isso. O artigo 31 fala que a destruição vai ser imediata, ele vai separar uma porção, vai fazer um laudo provisório e o laudo definitivo vai ser feito posteriormente. Ou seja, eu não espero o laudo definitivo para poder destruir as drogas, né? Anote aí, artigo 31. Porque viu aqui, ó, a pegadinha aqui, laudo pericial definitivo, né? Ou seja, eu vou ter que aguardar o laudo definitivo para destruir a droga? Você vai ficar vigiando a plantação? Mais ou menos isso, né? Mas eu estou falando, você precisa entender, né? Para tentar memorizar. Né? Para a configuração do crime de associação para os tráficos ilícitos de drogas, é necessária a estabilidade do vínculo entre 3 ou mais pessoas. É 2 ou mais. Né? Ou seja, 2 ou mais. Já tem o 35 assim, ó. Associação, 2 ou mais. Agora lembre, tá, gente? 2 ou mais pessoas, né? O tráfico, a associação é 2 ou mais pessoas para cometer o artigo 33 caput e o 33 parágrafo 1º, que é o tráfico por excelência. Mais o 34 e o 36, que é o financiador. Ou seja, associar para financiar, associação. Associar para vender, 33, associação. Associar para plantar, associação. Agora, combinar as pessoas, né? As pessoas para produzir drogas para o consumo, não é associação. Entendeu, raciocínio? Se vocês estão combinando para ser usuário, usuário é o 28. O 28 não está no 35. Ali na A fala a questão do consumo conjunto à pessoa, mas ele está errado ali, seria a palavra oferecer, exatamente ela ou não? Qual você falando? Não, a gente que oferece droga eventualmente, sem objetivo, a pessoa de relacionamento vai consumir junto. Não comete crime, o não que está errado. Ele comete crime. Aquele que associa também, instiga, comete crime. Aqui é o parágrafo 3º e aqui é o parágrafo 2º do 33, que foi os mesmos parágrafos da questão anterior. A pessoa ela pode cometer o 33, o 35 e o 37. Os 3 crimes assim. Pode cometer mais de um crime, chama-se concurso de crimes. Né? Não, porque na verdade a gente primeiro não dá para definir como que esse concurso é formal ou concurso é material, né? Porque você tem conceito de concurso formal e concurso material. Então você vai ter que pegar aquelas condutas e, né, demonstrar. Teve mais de um ato? Concurso material. Teve um único ato gerando 2 ou mais crimes? Concurso formal. Não, ele tem que te dar elementos. Ele tem que te dar elementos. Ou seja, por exemplo, vários roubos pode ser concurso material ou pode ser crime continuado. Conseguiu perceber? Pode ser que eu descreva a conduta lá que não vai enquadrar nos 2. Então tem que definir. Agora você vai falar assim, ó, o cara vendeu hoje 33. Depois de 5 dias, ele financiou. Aí eu estou definindo. Aí nesse caso seria concurso material do financiador contra o traficante, por exemplo. Então tem que ficar definido. Eu não jogo o crime lá e te pergunto se é concurso material ou concurso formal, não. Quando eu te pergunto se é concurso material ou formal, eu conto uma história para você poder fazer essa associação. Mas vai cair para vocês acham que na prova não. Questão 7.
considerando hipoteticamente que um homem foi processado criminalmente por traficar pequena quantidade de drogas, na medida em que foi flagrado fornecendo gratuitamente cigarros de maconha para seus amigos, ocorre que no curso do processo foi produzido laudo pericial oficial, informando que essa pessoa, em razão da sua dependência química comprovada, era ao tempo da ação totalmente ineficaz de entender o caráter ilícito do fato. Ou seja, se o camarada, ele não consegue saber o que está fazendo e é usuário de drogas, né, é o que eu falei com vocês aqui durante a aula, é o azar militar. Ou seja, ele é isento de pena. Né? Se você estiver ali fora agora, ali, o cara te matar ali, por causa que ele é usuário, porque ele está possuído pela droga totalmente, ele vai ser isento o quê? De pena. E por que eu falo azar? Azar seu que passou na frente dele. Naquela situação. Eu estou falando isso para vocês entenderem. Onde está isso? Artigo 45 da lei. Pode anotar aí. Artigo 45 o quê? Da lei. Ah, se for parcialmente dependente, aí é redução de pena. Artigo 46 da lei. Tranquilo? Qual que fala que é isento aqui? Em razão do resultado do laudo pericial, esse homem será o quê? Isento de pena. Letra C. Tranquilo? Oito. Ah, Pedro adquiriu por vontade livre. Viu? Por exemplo, assim, quando eu quero saber qual o crime, eu tenho que contar a história. Né? Ele contou a história lá, ó. Ele cometeu o crime, mas ele não sabia o que estava fazendo. O laudo pericial constatou. Se o laudo pericial constatou, isento de pena. Olha, que vai te dar agora aqui um exemplo. Olha lá. Pedro adquiriu por vontade livre e consciente maquinário destinado à transformação de drogas, já que descobriu uma forma para baratear os custos do próprio negócio. Ele adquiriu maquinário. Consciente na transformação da cocaína em outros tipos de drogas, mais potentes, objetivando lucro exponencial e aumento do respectivo mercado legal. Sob a ótica geográfica, nesse caso hipotético, considerando que Pedro ainda não utilizou efetivamente o maquinário para transformar a droga, é correto afirmar que ele pegou a droga para transformar e vender, não é? Ele vendeu? Então não vou poder falar que responde pelo 33. A única conduta que ele tem aqui é o quê? O maquinário. O maquinário é qual artigo na lei de drogas? 34. Né? Então nós temos o 33, que é o tráfico, o 34, que é o maquinário, o 35, que é a associação, o 36, que é o financiador, o 37, que é o informante, e o 38, que é aquele que ministra culposamente aí as substâncias. Esses são os crimes da lei de drogas. Então aqui, praticou o crime previsto no artigo 34, qual seja, a aquisição de maquinário para o fim de fabricar, preparar, produzir ou transformar a droga, pois a mera aquisição do maquinário constitui um fato típico por si só. Porque eles falam que os crimes de droga são crimes abstratos, né? Ele pune aí a modalidade. Eu não preciso. Agora, ele adquiriu o maquinário, construiu lá a fábrica, aí depois ele está vendendo, né? Aí eu falo assim, ó, concurso material, porque ele adquiriu no dia X e vendeu no dia Y. 2 atos, gerando 2 crimes diferentes, concurso material de crimes. Beleza? Bom demais, gente. Olha lá. 9. De acordo com a lei número 11.343, a conduta de cultivar para seu consumo pessoal plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica é considerada. Isso é crime ou não é? É ou não é, gente? Crime em qual artigo? Que equipara-se ao usuário. Então, qual que é? É típica, mas não punível? É típica e punível. Prestação de serviço, participação de programa, advertência, né? Porque tem gente falando que é típica, mas então não é. É atípica. Tem pena de reclusão? Típica e punida. Por exemplo, com pena de prestação de serviço o quê?
Letra D. Questão legal. Essa eu gostei. Essa eu gostei. Olha pra você ver aqui, ó. Quem fez aula hoje mesmo, eu falei várias vezes. Usuário é crime? Houve descriminalização? Houve o quê? De tal forma, lá na questão inicial, nós vimos aqui, eu falei, escreve aí despenalização. Então, é crime. Aqui perguntou de outra maneira. Aquele que planta para usar é crime? É. Aí te arrebentou. É típica? Todo mundo é. Aí fala, mas não punível. Uai, é punível, prestação. Viu? Por isso que eu falo importante fazer. Se eu pergunto se o usuário é punido com prestação de serviço, o cara fala que é. Aí agora eu mudei o jeito de perguntar, falou que não tem punição, o cara fala não teve não, hein? Entendeu? Agora eu tenho certeza que você não erra mais. Ou seja, você sabe que tem punição, que é crime, a punição é mais branda. Por isso que eu falo despenalização. Agora essa aí foi só, né? Foi só para... essa aqui seria uma questão de grande erro na prova. Né? O cara que não leu porque isso aqui... Porque o camarada hoje ele quer estudar só a parte criminal. E aqui está na parte da política lá, da lei. Então lá, Caio Tasso coordena o setor antidrogas do município e busca organizar eventos educativos quanto aos efeitos nocivos da utilização de drogas. Nos termos da lei, deve ser instituído. Ou seja, né, porque vocês vão lembrar, quem fez isso aí e quem não fez, depois da olhada lá, eu tenho medidas de prevenção. Lembraram que eu falei? Medidas de repressão, medidas de assistência. Agora aqui existe lá, na lei, ela criou lá, que existe um momento que vai ter que ser divulgado. Aí ele quer saber, isso é dia, semana, mês ou ano nacional? Semana nacional, né? E aí, eu até anotei o artigo aqui para vocês, ó. Artigo 19A. 19A. Semana o quê? Nacional. Isso aqui, meu amigo, seria grande... O cara não estuda mesmo, não. Né? Mas, nós aqui não vamos errar. Semana nacional. Né? Não é dia, né? O dia nacional. Eu acho que a grande maioria na letra A. Dia nacional. Essa aqui também é boa. Vocês lembram que eu falei com vocês aqui, durante o curso, que eu tenho internação hoje voluntária ou involuntária? A voluntária é quando ele quer. A involuntária é quando ele não quer. Mas aí, aqueles que trabalham no setor específico, que não seja segurança pública, poderá pedir o quê? A sua internação. E lembra que tem a casa terapêutica? A casa terapêutica, pode ter gente lá que tem grave dano? Ou seja, a casa terapêutica é internação? Aqueles que têm os requisitos para internação, é internação. E não caso o quê? Terapêutico. A causa terapêutica é aquela mais zen, né? É a mais tranquila, para recuperar o cidadão. Então, olha aqui, ó. A internação de dependente de drogas somente será realizada em unidade de saúde ou hospitais gerais dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional da Medicina do estado onde se localize ou estabelecimento do qual se dará o quê? A internação. Ou seja, internação tem que ter o quê? Laudo médico em local o quê? Apropriado. Eu não posso internar lá no presídio. Beleza? É permitida a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas? Eu já sei que nas comunidades terapêuticas não tem internação. Então o 2 está errado, não está? Você já vai lá, ó. Tira A, tira a C. Só pode ser B ou... Então acabou, ué. O cara errar isso aí, ó. Né? Só de você, viu? Você sabe uma informação. Você sabe que essa aqui está toda errada. Você já tira a, você já tira a C e você já tira a D. E corroborou porque nós sabemos que a 1 está correta. A internação voluntária de dependente de droga é aquela que se dá independentemente, né? Aqui é só interpretação. Ou seja, é voluntária? Voluntária é obrigatória ou ele tem que consentir? Ele fala independentemente do consentimento? Está errado. Essa aqui é a internação involuntária.
Então, resposta correta só a número 1, letra B. 12. Eu acho que agora repete, né? Repete. Aqui é a letra D, típica e punido, né? O consumo. 13 é a letra B, é o tráfico de drogas. E 14, vamos ver aqui. Correta. O agente que oferecer drogas eventualmente e sem objetivo de lucro a pessoa de seu orçamento, para não, repetiu também, né? Não induzir, instigar, auxiliar alguém ao uso indevido. Não é 33, parágrafo 3º, 33, parágrafo 2º. O crime de tráfico de drogas, o artigo 33 da referida lei, terá a pena aumentada se a infração tivesse sido cometida na dependência. Foi lá que eu falei artigo 40, né? Para você anotar artigo 40. Então, a resposta aqui, letra C. E aí, meus amigos, nós terminamos aí semana o quê? Nacional de Política sobre Drogas. Beleza? Pessoal, tiver dúvidas, né? Podem mandar mensagem, nós vamos aí conversando, batendo papo. Agora, lembrem, meus amigos, lembrem, tem que decorar os bizu. Ou seja, se você pegar esse material de exercício aí da minha matéria aí, ó, você vai bem nessas matérias, beleza? Porque nós fizemos a linha aí, respondendo. Vou deixar meu telefone aqui, quem tiver dúvida aí, né? 98637-1668, beleza? Um grande abraço aí para vocês e vamos aí 2022.